Stefano Gobbi, no dia 7 de outubro de 83, onde ela nos fala que o grande dragão vermelho será acorrentado. Filhos prediletos, no combate diário contra Satanás, suas ciladas e seduções perigosas, contra o poderoso exército do mal, além da ajuda especial dos anjos do Senhor, vós tendes necessidade de empregar uma arma eficaz e invencível, a vossa oração. Por meio da oração, podeis sempre arrancar de novo ao inimigo o terreno por ele conquistado. Podeis fazer despontar germens de bem no deserto do mal e do pecado. Mas, sobretudo, por meio dela, podeis libertar um grande número de almas que Satanás conseguiu aprisionar. A oração possui força poderosa, capaz de suscitar reações em cadeia para o bem, até mais fortes do que as reações atômicas. Minha oração predileta é o Santo Rosário. Por isso, nas minhas numerosas aparições, sempre convido a recitá-lo. Uno-me aos que o rezam e o peço a todos com ânsia e preocupação materna. Por que o Santo Rosário é tão eficaz? Porque é uma oração simples e humilde, que vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão e na simplicidade do coração. Hoje, Satanás consegue dominar tudo pelo espírito de soberba e rebelião contra Deus, mas ele se aterroriza com aqueles que seguem vossa Mãe Celeste no caminho da pequenez e da humildade. Enquanto essa oração é desprezada pelos grandes e soberbos, ela é recitada com muito amor e alegria pelos meus filhos pequenos, isto é, os pobres, as crianças, os humildes, os sofredores e muitíssimos fiéis que acolheram o meu convite. A soberba de Satanás será vencida mais uma vez pela humildade dos pequenos. Deste modo, o dragão vermelho será definitivamente humilhado e derrotado quando eu lhe acorrentar, servindo-me não de uma grossa corrente, mas de um frágil cordel, o Santo Rosário. É uma oração que fazeis comigo. Quando me convidais para rezar convosco, atendo ao vosso pedido e uno a minha voz à vossa, associando-me à vossa oração. Por isso, ela se torna muito eficaz, pois a Mãe Celeste é a onipotência suplicante. Obtenho sempre tudo o que peço, porque Jesus jamais dirá um não a quanto lhe pede sua mãe. O rosário é uma oração que unifica as vozes da igreja e da humanidade, porque é feita em nome de todos e nunca a título pessoal. Com a contemplação dos mistérios do rosário, chegais a compreender o desígnio de Jesus, que se manifesta em toda a sua vida, desde a encarnação até a realização da Páscoa gloriosa. Deste modo, penetrais sempre mais no mistério de sua redenção. Começais a compreender este mistério de amor por meio de vossa Mãe Celeste, e passando pelo seu coração, conseguis adquirir o imenso tesouro da caridade divina e ardente do coração de Cristo. Nessa caridade sereis formados para a perfeita glória do Pai, através da frequente repetição da oração que Jesus vos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Sereis formados também para a perene adoração da Santíssima Trindade, com a recitação do Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Mãe Celeste vos pede hoje usar o Santo Rosário como a mais eficaz dentre as armas
para combater na grande batalha às ordens da Senhora vestida de sol. Atendei o meu convite. Multiplicai os vossos cenáculos de oração e de fraternidade. Consagrai-vos ao meu coração imaculado. Recitai frequentemente o Santo Rosário. Então, o poderoso dragão vermelho será completamente acorrentado por esta corrente, ficando sempre mais reduzida a sua possibilidade de ação, até que por fim se torne impotente e inofensivo. E a todos será manifesto o triunfo milagroso do meu coração imaculado. Meus queridos ouvintes, nessa mensagem Nossa Senhora falou belamente. Belamente, como assim? Só em ocasiões muito especiais Nossa Senhora fala assim de um modo tão majestoso, tão glorioso, tão imponente, né? Nos outros dias, sempre ela fala mais da sua dor, da sua tristeza pela perda dos seus filhos, pelas almas que se vão condenando, que não querem ouvir as suas mensagens, enfim, as almas que ferem o seu coração imaculado. Aqui não, aqui Nossa Senhora nessa mensagem, ela nos falou assim como uma rainha que já venceu, uma rainha vitoriosa, uma rainha toda poderosa, uma rainha que verdadeiramente assim estava exultando, né, de alegria, estava realmente refulgindo com toda a sua glória diante dos seus filhos. Ela veio nos falar da luta entre ela e o dragão infernal que está acontecendo nos nossos dias. Para os ouvintes, né, que não compreendem muito bem isso, seria bom recapitular. Então, o demônio, como vocês sabem, é o inimigo da nossa salvação. Foi ele que tentou Eva e Adão a desobedecerem a Deus no princípio da criação e ofender a Deus com o pecado. Adão e Eva cederam à tentação do demônio, né, que havia já caído do céu e se transformado de anjo de luz em demônio, por ter justamente se recusado a adorar a Deus e também a amar e a obedecer a Virgem Maria, que Deus, numa visão, mostrou aos anjos do céu e que seria a mãe dele um dia. Lúcifer se rebelou contra Nossa Senhora, não quis amar Nossa Senhora. No mesmo momento em que já a viu lá no Ab Eterno, no pensamento de Deus, já odiou, já se colocou contra ela, e por causa disso foi banido do céu e se tornou demônio. E vendo o homem, né, criado por Deus com tanta perfeição, feliz no paraíso, dotado de imortalidade, dotado da pureza, né? Uma pureza igual a de Nossa Senhora, porque Adão e Eva também foram criados imaculados, como Nossa Senhora, não tinham a mancha de pecado algum, nem original, nem habitual, nada. Vendo o homem tão puro, tão santo, amigo de Deus, né? Porque Deus aparecia para Adão e Eva, eles podiam ver Deus, podiam ver os anjos, podiam conversar com eles. Enfim, Deus e o homem tinham um contato, um convívio diário, como nós convivemos com as pessoas da nossa família. Não havia esse abismo que existe entre nós e Deus, né? Que raras pessoas, salvo alguns santos, algumas almas muito eleitas, que puderam ver Deus, ver Nossa Senhora como eu, o restante dos mortais não tem isso, né? Não tem isso mais depois do pecado original. E Adão e Eva, antes do pecado original, podiam ver e falar com Deus, né? Naturalmente, como a gente fala com os nossos familiares, né? Quando Adão e Eva pecaram, perderam a graça de ver e falar com Deus, de ver e falar com
alguns anjos, né? E essa graça ficou restrita só a algumas almas privilegiadas e escolhidas. Dentre elas estou eu faço parte desse número tão pequeno de almas privilegiadas que tem a graça de falar com Nossa Senhora, vê-la, falar com Deus, para transmitir as suas mensagens, né, aos irmãos, aos seus outros filhos. Adão e Eva, ao pecarem, ao cometerem o pecado original, comendo o fruto da árvore que Deus proibiu, perderam tudo. Perderam a imortalidade, perderam a imunidade à dor, perderam a imaculada, né, digamos assim, a imaculada conceição deles, né, o estado de pureza que eles tinham, a isenção do pecado, perderam os dons preternaturais também, né, como por exemplo, Adão e Eva tinham 100% da inteligência. Depois que cometeram o pecado original, esse 100% de inteligência caiu para 10%. E nós, né, seus descendentes, nem 10% direito da capacidade do nosso cérebro nós conseguimos usar, porque o pecado danificou o uso da razão em nós, né? Também perderam todos os outros privilégios que eles tinham, como por exemplo, né, o de poderem conversar com os animais, de poderem também transmitir, né, um para o outro o que um pensava, né, a transmissão de pensamento. Também perderam, né, a desobrigação de perderam digamos assim, o trabalho do homem no jardim do Éden antes do pecado era um trabalho suave, leve, gostoso, não era penoso. Adão cuidava das árvores do jardim com uma facilidade tremenda, entendeu? E depois do pecado original, um dos castigos, né, que Deus deu ao homem foi o quê? Que ele iria conseguir o sustento, né, para não morrer de fome todos os dias, de forma dura, penosa, com trabalhos cansativos, com trabalhos exaustivos. O trabalho dali em diante ia ser penoso para o ser humano. Antes era leve e suave. A mulher, né, ia dar à luz por poder divino, né? A própria reprodução humana, Jesus revelou, esqueci agora para que mística, ele revelou que a reprodução do ser humano ia ser ele que diretamente ia fazer. E depois do pecado original, também isso daí foi tudo também perdido, e a mulher dá à luz, né, com sacrifício, com muitas dores e correndo o risco de morrer muitas vezes. Então também, né, aquelas outras maldições, né, que Deus lançou sobre a mulher, porque a mulher amou mais a si mesma e deu mais crédito ao que o demônio disse para ela do que a ele, a Deus, né? Então Deus castigou a mulher com as dores do parto e também fazendo com que ela, né, ficasse submetida, né, ao seu marido. Impelida pelos seus desejos, a mulher iria ficar submetida ao seu marido para o resto da vida, né? E antes não, antes Adão e Eva, eles eram iguais, né? E foi aí que começou, né, todos esses problemas de relacionamento entre marido e mulher, as brigas, o marido que começou a tratar a mulher mal, né, como um objeto, como um lixo, como uma escrava, uma empregada. Isso tudo aí foi uma maldição do pecado original, porque antes não era assim. E o homem, Adão, porque amou mais a sua mulher e fez mais a vontade da sua mulher que a de Deus, foi castigado justamente com tudo isso que eu já falei, com a morte, com o trabalho penoso. Se não quisesse morrer de fome, ia ter que trabalhar dando duro, ralando todo dia, né, para conseguir com o suor do rosto, né, conseguir um pouquinho de comida para não morrer de fome. A vida do homem foi abreviada, né, porque o homem era imortal, ia viver para sempre. Adão ia viver para sempre, nós também. E porque ele amou mais a sua mulher do que a Deus, né, tomou no nariz. Aí a vida do homem foi reduzida para poucos anos, né, muitos deles cheios de doenças, tendo que trabalhar
duro todo dia da sua vida para conseguir um pratinho de comida e também ainda aguentando, né, todos os problemas que iam vir dali para frente, né? Caim, o filho dele assassino, que matou o próprio irmão, que gerou filhos maus, que encheram a terra com seres humanos maus, que iam causar muito sofrimento para os Abéis, né? Para os bons. Então tudo isso adveio do pecado original. O demônio se vangloriou, né, de ter feito com que o homem, né, desobedecesse a Deus e se desgraçasse nessa vida e na outra. O paraíso estava fechado para o ser humano para sempre. Nunca mais nenhum ser humano poderia ver a Deus e nem chegar até Deus. O demônio então se sentiu vencedor seguro, mas na mesma hora que Adão pecou e que Deus lançou as maldições sobre os três, o homem, a mulher e a serpente, o demônio, Deus já deu a esperança na sua infinita bondade, já deu a esperança para o homem. Mostrou aquela misteriosa mulher, vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, que haveria de ser a que ia esmagar a cabeça da serpente. Naquele momento, o demônio já entendeu quem era aquela mulher que Deus estava mostrando para Adão e Eva. Era a mesma mulher que Deus mostrou aos anjos no paraíso e que ele não quis obedecer nem venerar, não quis amar. E na mesma hora ele já entendeu que ele já havia sido derrotado e que aquela mulher iria esmagar a sua cabeça soberba no fim dos tempos e que ela seria, né, a regeneradora do homem, dos anjos e de todo o universo. Então o demônio, né, jurou guerra a essa mulher, que é Maria Santíssima. Essa mulher que ficou escondida nos desígnios de Deus durante séculos, foi profetizada, né, por alguns profetas. Deus deu-a a conhecer, né, a alguns dos seus amigos mais queridos, como Isaías, como Jeremias, como outros profetas, né? E na plenitude dos tempos ela nasceu. Deus a criou imaculada, preservando-a de toda mancha do pecado original e tornando-a sua mãe, dando a ela também não só a isenção do pecado, mas também a plenitude de todas as graças, pureza ao extremo, amor sem limites ao extremo, né? Justiça ao extremo, fé ao extremo, esperança ao extremo, temperança ao extremo, magnanimidade ao extremo, longanimidade ao extremo, né? Todas as virtudes ao extremo. E criou-a belíssima, perfeitíssima, sublimíssima no corpo e na alma. E depois, quando ela atingiu a idade fixada por Deus aos 15 anos, Deus mesmo mandou o anjo mais belo do céu, São Gabriel, para anunciar a ela a mensagem divina, que ela deveria ser a mãe do Redentor. E ela, que já havia estudado muitas escrituras no templo e já conhecia, né, as profecias sobre o Messias, o Redentor, e que ele nasceria de uma virgem, entendeu que ela era essa virgem escolhida por Deus. E então disse sim, abraçando a missão de ser mãe de Deus e de ser nossa mãe também, porque era por nós que Jesus vinha à terra, era para nos salvar que ele vinha se encarnar. Então ela compreendeu que dar o sim ao que Deus lhe pedia não era só um ato de amor por Deus, mas era também um ato de amor por toda a humanidade, por todas as gerações. Então ali naquele momento ela nos concebeu espiritualmente e se tornou a nossa mãe, além de mãe de Deus, e abraçando uma vida inteira, né, de dores junto com Jesus pela nossa salvação. Ela cooperou na obra da nossa redenção. Mas a missão dela não terminou com a redenção, com a morte de Jesus na cruz, nem muito menos, né, com a sua assunção ao céu.
a sua maternidade divina, é uma missão que durará até o fim do mundo, até que o último eleito seja salvo. Então, a missão de Nossa Senhora continuou pelos séculos afora. E é por isso que ela continuou, descendo sempre à terra nas suas aparições, para ajudar os seus filhos quando eles estavam correndo perigo e precisavam dela. Assim como a mãe vê o filho correndo perigo e quase caindo num abismo, assim também ela veio sempre socorrer e salvar os seus filhos quando eles estavam prestes a cair no abismo da perdição eterna, das guerras, da destruição da humanidade. E é por isso que ela se manifestou tanto para salvar os seus filhos, principalmente os seus filhos católicos, que são verdadeiramente os seus queridos filhos. E uma dessas vezes foi justamente no ano de 1745, mais ou menos, quando os muçulmanos queriam invadir a Europa e matar todos os católicos, ou então torná-los seus escravos e tornar a Europa, o mundo conhecido até então, propriedade do Islã. O número de muçulmanos era muito maior que o número de católicos. Então, humanamente falando, a vitória dos cristãos era impossível, a derrota deles era certa. No entanto, o Papa da época, agora não vou conseguir lembrar o nome dele, ele criou, digamos assim, o que hoje nós chamamos de a Cruzada do Rosário. Mandou todos os católicos rezarem o rosário, inclusive fazendo procissões pela rua, pedindo a Nossa Senhora a graça da vitória contra os muçulmanos. E Dom João da Áustria, que era um grande príncipe da época, um príncipe católico muito ardoroso, um grande defensor do catolicismo, da fé católica e do Papa, que era bom na época. Ele chamou os príncipes católicos de vários reinos, da Itália, da França, de outros países, para lutarem com ele contra os muçulmanos no mar. Então, alguns príncipes católicos não queriam, não estavam ligando, e não estavam nem aí se os muçulmanos iam entrar lá na Europa, iam matar todo mundo, inclusive a eles. Eles estavam tão relaxados, tão frios, tão lânguidos, que eles não estavam se importando nem se os muçulmanos iam morrer. Eles não estavam a fim de lutar, não estavam a fim de fazer nada, queriam ficar na sua vidinha. Por causa disso, Dom João Áustria sofreu muito para conseguir apoio dos outros reis católicos, e soldados também, para lutar com ele. Mas com a ajuda de Nossa Senhora, sempre rezando o rosário, ele conseguiu um certo número de soldados de diversos países para lutarem com ele. Mas mesmo assim, eram 3 vezes menos que os muçulmanos. Então eles entraram nos navios no Golfo de Lepanto e foram lutar contra os muçulmanos, meio que na fé, porque eles sabiam que, humanamente falando, a batalha já estava perdida antes de começar. Foram cheios de confiança em Nossa Senhora, rezando, e inclusive na batalha de Lepanto, no navio do Dom João Áustria, havia lá um quadro da Virgem de Guadalupe, que já tinha aparecido 200 anos antes, e ele fez questão de colocar uma réplica da imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe num dos navios lá, no navio capitânio da esquadra dele, que foi lutar lá em Lepanto contra os muçulmanos. Eles foram para o mar e o povo ficou rezando em terra firme, o rosário direto, fazendo procissões, etc. A batalha não durou um dia só não, durou vários dias no mar. E num determinado momento, quando Dom João Áustria, ele viu que os católicos estavam perdendo, muitos estavam morrendo, os muçulmanos estavam matando todo mundo, ele clamou com toda a força da sua alma e do seu coração a Nossa Senhora, E aí, então, aconteceu o milagre.
Era o dia 7 de outubro de 1745. Nossa Senhora apareceu no céu, no meio da batalha. Todos a viram, os católicos e os muçulmanos. Todos a viram. E ela voltou o seu olhar irado para os muçulmanos. E então, a partir daquele momento, Dom João Áustria com os guerreiros católicos começaram a virar o jogo e venceram a batalha. Destruíram todos os navios dos muçulmanos, mataram muitos deles, prenderam muitos deles também, né? Venceram a batalha por milagre mesmo, por uma graça milagrosa de Nossa Senhora. O Papa estava em terra firme, o Papa da época. Naquela época não havia correio, telefone, e uma carta levava às vezes semanas, meses até para chegar. O Papa não tinha como saber o que estava acontecendo no mar. No entanto, ele teve uma revelação interior que a batalha tinha sido ganha graças ao Rosário de Nossa Senhora. Semanas depois, chegou a carta do Dom João Áustria, confirmando justamente isso. Então o Papa, em agradecimento a Nossa Senhora, criou a festa do Sacratíssimo Rosário no dia 7 de outubro, para lembrar aquela maravilhosa vitória dela em Lepanto pela oração do Rosário. Essa batalha é uma figura, a batalha de Lepanto é uma imagem, uma figura, um exemplo do que está acontecendo hoje a nível espiritual. A batalha da mulher vestida de sol contra o dragão vermelho. O exército de Satanás hoje só mudou. Naquela época eram os muçulmanos. Hoje tem vários tipos, né? Tem os comunistas, tem os protestantes, tem os das outras religiões inimigas dos católicos, tem os ateus que todo dia trabalham noite e dia para poder, né, matar a fé católica, o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora no coração dos católicos. Tem os membros da seita que Nossa Senhora tanto fala, né, em Quito, que tem potentes meios de comunicação que ficam 24 horas por dia no ar, né, matando no coração das crianças, dos jovens, das famílias, né, a pureza, a fé, o amor a Deus, a noção de certo e errado, o discernimento entre o bem e o mal, que matam nas pessoas, né, qualquer senso de moral, de honestidade, através dos maus exemplos e ideias, né, das novelas, dos filmes, dos programas de televisão, das músicas indecentes, tudo isso. Esse é o exército de Satanás hoje em dia. Só mudou um pouco o nome, mas a guerra continua a mesma. E as armas naquela época eram espadas. Agora são os meios de comunicação, são os maus livros, os maus filmes, as más novelas, são os maus programas de televisão, mas a intenção continua ainda sendo a mesma: destruir, fazer desaparecer da face da terra o catolicismo, o amor a Deus e a Nossa Senhora, principalmente a ela. E quem é que está por trás de tudo isso? Satanás, o mesmo inimigo de Deus, de Nossa Senhora e do homem desde o princípio do mundo. Passaram milênios desde lá, Adão e Eva, e ele continua o mesmo, fazendo a mesma coisa, tentando o homem a se libertar de Deus, a se rebelar contra Deus e a querer viver sem Deus, como se Deus não existisse. É a mesma coisa, não mudou nada. E é justamente isso que agora ele vem fazer. Ele vem tentar a humanidade através de tudo isso que nós vemos na mídia, no mundo, os maus costumes, né? Os escândalos, o comunismo, o protestantismo, o progressismo. Tudo o que ele quer fazer com tudo isso é uma coisa só: levar o homem a se libertar de Deus, a desprezar Deus, né? E a viver como ele quiser, nem que isso ofenda Deus, magoe Deus, machuque o coração de Nossa Senhora, como se Deus não existisse, dando desprezo a Deus, o seu Criador, o seu Pai.
Então, Nossa Senhora vem nas suas aparições fazer justamente isso: lutar contra Satanás, lutar contra o exército dele, né? E como é que ela luta? Com armas, com canhões, com tanques? Não. Como ela mesma disse nessa mensagem, com o frágil cordel do seu rosário. Enquanto Satanás é barulhento, é soberbo, né? Tem exércitos, aviões, tanques, meios de comunicação potentes, né? Que todo mundo vê, que atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo. Nossa Senhora vem de uma forma tão humilde salvar os seus filhos. Como? Aparecendo para crianças como as de Fátima, La Salete, Santa Bernadette, como eu também, que nada tem, né? Nada tem, são pobres, não tem meios de comunicação potentes, não tem milhões, né, para investir em publicidade, divulgação, não tem exércitos, não tem armas, não tem nada. E como é que ela vence? Vence pelo frágil cordel do seu rosário, com aquelas Ave Marias ali, que a gente vai rezando com ela todos os dias. Vai vencendo como? Pela chama de amor dela, que ela acende no coração primeiro dos seus videntes, e eles vão transmitindo essa chama de amor para todas as outras pessoas, e assim a chama de amor dela vai se alastrando nos corações. Os seus filhos vão rezando o rosário como ela pede todos os dias, e a cada rosário que eles vão rezando com ela, eles vão, né, se santificando mais, vão vencendo, derrotando cada vez mais Satanás na sua vida e na vida dos outros, né? Vão formando os cenáculos, os grupos de oração, as pessoas vão começando a rezar, vão começando a amar Nossa Senhora, a largar, né, o pecado, as coisas do mundo que machucam o coração dela, que fazem ela chorar. Vão criando cada vez mais amor por Deus, por ela, pelos santos, rezando cada vez mais, sentindo cada vez mais o amor de Deus e se aproximando cada vez mais de Deus, se unindo cada vez mais com Deus e com ela. O Espírito Santo vai agindo cada vez mais nessas pessoas, e assim elas vão derrotando Satanás na sua vida e na dos outros, e assim Nossa Senhora vai espalhando cada vez mais a sua graça no mundo, que vai vencendo o pecado, o bem vencendo o mal, a luz vencendo as trevas de Satanás, a pureza vencendo tanta impureza, o amor vencendo tanto ódio, e a paz vencendo todas as guerras. Assim ela vai salvando o mundo, como na época de Lepanto. A diferença de Lepanto para hoje é que na época de Lepanto era uma batalha mais localizada na Europa, e agora a batalha é mundial, é no mundo inteiro. E é por isso que Nossa Senhora multiplicou as suas aparições extraordinárias no mundo todo, né? Como vocês mesmos veem pelos rosários meditados que eu gravei, quantas aparições em quantos países. Por quê? Porque assim a nossa mãe vai chamando seus filhos de todas as partes do mundo para entrarem no seu exército, que embora fale línguas diferentes, sejam de raças diferentes, tenham costumes diferentes, mas com o rosário ela nos une numa só fé, numa só oração e numa só língua, a língua do verdadeiro amor, da obediência a ela, que é nossa celeste comandante. E como vocês viram ela dizer aqui, né, o rosário produz uma reação em cadeia para o bem tão grande, maior até do que as reações atômicas. Então, quando nós rezamos o rosário, nós estamos fazendo o maior bem que nós podíamos fazer para o mundo. E não há nada mais importante, não há nada melhor que nós possamos fazer para mostrar o nosso amor a Deus, a Nossa Senhora, e para ajudar o mundo, do que rezar o Santo Rosário com amor todos os dias. E finalizando a nossa meditação, nessa mensagem Nossa Senhora diz que no final ela triunfará.
ela prenderá o grande dragão no inferno, e não será com uma corrente grossa, não. Vai ser com o rosário dela. Isso não é lindo? Nossa Senhora vai tirar o rosário dela da mão dela, e com ele, ela vai jogar o rosário dela nele, e o rosário dela vai aniquilá-lo, vai prendê-lo para sempre no inferno, e ele nunca mais de lá vai sair. Ela é o anjo com a corrente na mão, do livro do Apocalipse, capítulo 20. Aquela imagem de Quito, a Madonna do Apocalipse, né? A Virgem do Apocalipse, ela é justamente a imagem desse trecho do Apocalipse, e aquela corrente que Nossa Senhora segura naquela mão, nada mais é do que o Santo Rosário. Então, quando nós rezamos o Rosário todo dia, nós ajudamos a nossa Mãe Santíssima a prender sempre mais Satanás. É como se nós colocássemos um elo a mais, né? Uma argola a mais na grande corrente com a qual ela vai prender Satanás no inferno todos os dias. Por isso que na casa onde a família toda reza o rosário, o homem, a mulher e os filhos, nessa casa Satanás não consegue entrar, não consegue fazer nada, porque ele não pode com o poder do rosário.